Antigo Testamento, livro de 1 Samuel, capítulo de número 20. Primeiro Samuel, capítulo de número 20. Faço a leitura de 2 versículos nesse momento. Verso 16 e 17. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Amém por essa leitura, irmãos, amigos. Essa história, ela se inicia, na verdade, no capítulo 16, quando havia um rei em Israel, e esse rei chamado Saul, e ele desagradou a Deus, ele desobedeceu a Deus. E a Bíblia nos fala de que o Senhor estava tirando a mão de sobre a vida do rei Saul. Era um rei que Deus havia colocado para reinar sobre Israel, mas que quando ele desobedeceu ao Senhor, o Senhor escolheu outra pessoa para reinar no lugar dele. A história começa por aí. Deus então chama o profeta Samuel e manda que o profeta Samuel fosse à casa de um homem chamado Jessé, e nesta casa ele iria encontrar um rapaz, e esse rapaz que Deus iria apontar a Samuel, esse rapaz seria o próximo rei de Israel. Você que conhece a história de Davi, o rei Davi, conta aí para a pessoa ao seu lado qual foi o grande desafio que Davi enfrentou. Um grande desafio que Davi enfrentou. Você que está assistindo sabe qual foi o grande desafio? Usando o argumento da minha geração, né? Se você falou Golias, Golias foi fichinha. Por quê? Porque Golias foi contra Davi com lança, com espada, com escudo. E a Bíblia diz que Davi foi contra Golias em nome do Senhor dos Exércitos. Olha, e nós cremos e nós falamos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Com eles está o braço de carne, conosco está o braço forte do Senhor. Então foi quase covardia essa luta, porque Davi, ele não foi sozinho, Davi ele foi na força do Senhor. Mas Davi, ele enfrentou grandes desafios. E não estou dizendo que de Golias não foi, eu penso que a maioria deva ter falado Golias, e na verdade a pergunta levou a essa resposta, e acredito que muitos assim falaram. Mas Davi enfrentou grandes desafios. Entre eles, ele enfrentou um grande desafio em sua casa. Nem vou pedir para levantar a mão quem enfrenta grandes desafios em sua casa, pois enfrentamos grandes desafios em casa, relacionamento, filhos ou algo semelhante. Pensa junto comigo, por gentileza. Davi, ele era pastor de ovelhas, e com as ovelhas ele era nota 10. Ele protegia as ovelhas. Quando um urso vinha, era um desafio pequeno, Davi, nota 10, vencia. Quando viu o leão para pegar as ovelhas,
Davi, mais uma vez, nota 10. Ele vencia. Quando ele pegava um instrumento para tocar, a harpa, e ele tocava, nota 10. Tanto que a fama musical de Davi chegou à presença do rei. E quando o rei queria contratar um músico oficial para tocar e ele se acalmar, eles ouviram de que havia um rapaz jovem, de boa aparência, e que tocava muito bem instrumento, então chamaram Davi. Nota 10. Porém, os irmãos, amigos, a igreja lembra que eu lhes falei que Saul era o rei, e Saul foi rejeitado por Deus porque ele desobedeceu a Deus. E Deus então manda Samuel, o profeta, ir até a casa de Jessé. Jessé era o pai de Davi. Ir até a casa de Jessé, porque um dos filhos de Jessé seria o próximo rei. Então o pai coloca seus filhos em fila, por idade, aqueles que eram 4x4, assim, bem reforçado, e aí o profeta Samuel olhou primeiro reforçado e disse: tem que ser esse. É esse, Senhor. O Senhor disse: não, não é. Próximo, vem o segundo filho, indicado pelo pai. É esse, Senhor. Mais forte ainda, boa presença, ele disse: tampouco é esse. Jessé chama outro filho. Ele chama o terceiro filho. Guerreiro, soldado, preparado para a guerra. E ele olha e disse: não é esse também. E aí o Senhor ainda diz para o profeta Samuel: você está olhando a aparência, Samuel. O ser humano, ele olha só a aparência, porém, Deus, ele olha para o coração, para o íntimo da pessoa. E assim aconteceu, quarto filho, com o quinto filho, sexto filho, ele tinha 8, sétimo filho, e a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: não é nenhum desses filhos que você me apresentou. Não tem mais nenhum? E Jessé disse: tem, até tem. Tenta se colocar nesse lugar desse filho, no caso Davi, quando o pai pensa em todos os filhos e deixa Davi cuidando das ovelhas, porque ele, fora de casa, muito bom com ovelhas, para afugentar ursos, leão, para tocar instrumentos, mas em casa ele não tinha os olhos, a atenção do pai, dos irmãos. Ele disse: até tem um, está lá no campo, cuidando de ovelhas. Ele disse: olha, enquanto ele não chegar, esse filho não chegar aqui, eu não vou nem me sentar para jantar com vocês. Mande que ele venha. E quando chega Davi, o Senhor diz: esse é ele. Esse é o escolhido. A pessoa que está ao seu lado foi escolhido por Deus para estar essa noite ouvindo esta palavra. Esse que está ao seu lado, esta que está ao seu lado, é ele que o Senhor escolheu, é ele que o Senhor chamou. Quanto tempo você estava aguardando o chamado do Senhor? Davi estava lá cuidando de ovelhas, aguardando que o Senhor o chamasse. Quando ele chega, o profeta Samuel ouve nitidamente, claramente: este é ele. Maravilha, não é? Como administrar as emoções agora, olhando para o pai, dizendo: bonito, hein, pai? Papelão, hein? Me deixa por último. Bem, ele foi o chamado, o Senhor o escolheu. Capítulo 17 de 1 Samuel, Davi já tinha a unção do profeta Samuel. O profeta Samuel derramou óleo sobre a cabeça dele e disse: você será rei. Você é rei, o Senhor te escolheu. E ele recebe aquela unção.
Quantas pessoas aqui no nosso meio têm unção de Deus para trabalhar na obra do Senhor e estão parados? Quantas pessoas o Senhor tem derramado graça, sabedoria, entendimento e estão talvez inertes, talvez em berço esplêndido? Não vou cantar eternamente, né? Em berço esplêndido, mas estão alguns em berço esplêndido, deitado ao som do mar à luz, do céu profundo. Mas com unção do Senhor, com capacitação do Senhor, Deus tem adestrado gente, pessoas, para que as nossas cidades sejam alcançadas pelo Evangelho. E quando nós olhamos para, por exemplo, os pequenos grupos que vemos, pequenos grupos ainda estão grandes grupos, porque não podemos multiplicar, porque tem pessoas com unção de Deus, escondidinho. Não espalha. O Senhor derramou óleo sobre a minha cabeça, mas conta para ninguém não, conta para ninguém não. Davi, com a unção do Senhor, o pai dele, mais uma vez, colocou ele para cuidar das ovelhas, mesmo que ele já tivesse o óleo sobre a sua cabeça. E o pai dele disse assim: está acontecendo uma guerra, Israel e o povo filisteu estão brigando. Davi, os teus irmãos foram para a guerra, os 3 4x4, os 3 reforçados foram para a guerra. E eu não sei nem se eles estão vivos, se estão mortos, se eles estão bem, se estão sentindo falta de alguma coisa. Davi, você está preparado para ser o meu motoboy. Você está preparado para ir verificar os seus irmãos como eles estão. E a Bíblia fala de que ele vai visitar os seus irmãos, e quando chega, ele encontra os seus irmãos encolhidos, encontra seus irmãos escondidos, encontra os irmãos com medo, mas não apenas os irmãos de Davi. Todo o exército de Deus estava amedrontado diante do desafio que se levantava contra o povo de Deus. E o desafio era: quem vencer o nosso campeão, o campeão dos filisteus, que era Golias, esse se tornará, nós nos tornaremos escravos. Agora, se o nosso Golias vencer o campeão de vocês, vocês se tornarão nossos escravos. E estavam ali todos amedrontados. Davi olhou para aquilo, disse: mas Deus me capacitou para quê? Deus tem derramado unção sobre a minha vida para quê? Ninguém fique com medo, eu vou. E não é esse o alvo da mensagem de hoje, então não vou me ater nesse ponto da mensagem. Todos nós sabemos a vitória que Deus deu a Davi contra Golias. Amém? Muito bem. Davi vai para a guerra apenas para levar alimento para os irmãos e trazer notícias, mas ele volta da guerra nada mais, nada menos do que no carro oficial do rei Saul. O rei Saul diz: esse Davi vem comigo. Ele vem comigo, nós vamos voltar como heróis de guerra, porque eles foram para vencer os filisteus e obtiveram vitória. E Davi, sem entender muito bem o que estava acontecendo, entra na carruagem oficial do rei Saul, e quando ele chega em Israel, o povo, em especial as mulheres, começaram a cantar, felizes, porque os heróis estavam voltando para casa com a vitória. E a música que eles cantavam era assim: Saul venceu milhares, porém Davi venceu 10 milhares ou dezenas de milhares. Quando Saul ouviu isso, ouviu essa música, ele disse: o que é que falta para esse menino? Se para mim deram milhares e para Davi deram dezenas de milhares, agora só falta a coroa de rei para ele, porque todos já o estão reconhecendo. Qual foi o sentimento que tomou conta do coração
de Saul naquele momento? Quase entendi. Inveja, ciúmes. Inveja, ciúmes igual a medo. Ele começou a sentir medo de Davi. E o texto nos diz no capítulo 18, não vamos fazer a leitura, mas em 1 Samuel capítulo 18, no versículo 12, diz assim, ó: e temia Saul a Davi. No versículo 15, tinha receio de Davi. No versículo 29, então Saul temeu muito mais. Ou seja, Saul ouviu a música que cantaram, viu que Davi era guerreiro, que era valente, embora era um moço, 17 anos de idade, com aparência agradável, diz a palavra, mas que tinha tomado o coração do povo. E ele começou a temer, temeu um pouquinho mais. Versículo 29, temeu muito a Davi. E agora ele tinha um problemão. Saul tinha um problemão. O povo amava a Davi. Saul sentia medo. A palavra do Senhor nos diz, querida igreja, em 1 João, capítulo de número 4 e o versículo de número 18. 1 João, capítulo 4, verso 18. Finalzinho da Bíblia, pouco antes de Apocalipse, temos lá 1 João, capítulo 4, verso de número 18. E esse texto diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. O povo não tinha medo, porque Davi, por meio de Davi, Deus deu a vitória para Israel. Mas Saul agora estava com medo, muito medo, mais medo ainda, porque ele não estava mais em comunhão com Deus. Deus havia tirado a mão de sobre Saul. E quando uma pessoa se afasta da vontade do Senhor, quando uma pessoa se afasta do propósito do Senhor, uma das coisas que acontece é ele sentir medo. Adão estava no jardim. Quando ele desobedeceu ao Senhor, uma das coisas que ele experimentou foi a sensação de ter medo. Todo dia Deus tinha comunhão com Davi, com Adão. E quando Deus procurou Adão para ter comunhão, o chamou, Adão disse: Deus, eu ouvi a sua voz e fiquei com medo. Uma pessoa que se afasta de Deus, da vontade de Deus, do propósito de Deus, ele começa a ter medo dos relacionamentos, medo da comunhão, medo da intimidade. Saul agora não queria mais ter por perto Davi, não queria mais, porque ele temia. Você está em 1 João 4,18? Se você voltar um pouquinho, 1 João 4,8, a palavra diz assim: quem não ama, não conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. O amor causa medo? Não, o perfeito amor lança fora o medo. Mas a falta do amor, sim. E o medo, pastor? Medo de me aproximar, medo da comunhão, medo. Tenho medo de fazer a vontade do Senhor. Eu tenho medo de ser usado por Deus. Eu tenho medo. Isso é um sintoma de alguém que por alguma razão, em algum momento da sua caminhada com Cristo, decidiu desobedecer ao Senhor. Quando uma pessoa desobedece ao Senhor, afasta-se da vontade do Senhor, um dos sentimentos que começa a tomar conta é exatamente o medo. Então, irmãos, esse é um cuidado que precisamos ter. Devemos ter esse cuidado.
foram abençoados com uma goteira aí do climatizador, irmãos? Bênção dobrada na vida de vocês, viu? Oh, meu Deus! Quem ama, quer comunhão. Quem ama, quer estar perto. Quem ama, perdoa. Então aí nós vemos o que aconteceu nesse primeiro momento. E uma segunda realidade que aconteceu, o que começou a acontecer depois desse episódio da vitória de Davi. Saul era o rei, mas a mão de Deus não estava sobre ele. Davi tinha unção de rei, a mão de Deus estava sobre ele, mas ele ainda não tinha coroa, não tinha recebido, não tinha sido aclamado rei pelo povo. Ainda assim, Davi amava ao rei Saul. Davi amava o rei Saul. E a Bíblia nos fala que Saul detestava o amor de Davi, não suportava o amor de Davi. Davi amava, Saul odiava. E a Bíblia nos fala que Saul tentou matar a Davi uma vez, 2, 3, 4, 5, 6 foram as tentativas de Saul para matar Davi. Em um momento de ira, ele estava com a lança, ele joga em direção a Davi. Davi, na unção do Senhor, consegue então se afastar daquela lança, e a partir daquele momento a Bíblia diz que Davi só caminhava de maneira vigilante, prudente, vivia com prudência. Saul disse: vou matar ele, vou dar guerras para que ele seja kamikaze, ele vai para a guerra e não vai voltar vivo. E dava guerras para Davi lutar. O que acontecia? Davi vencia. Dava uma raiva. Por quê? Porque Saul dizia: vai lá, meu querido Davi, guerreiro Davi, tem essa batalha aqui, vai lá por mim. E ele ia, vencia, voltava para Saul. Por dentro Saul estava se mordendo de ódio, por fora: obrigado, Davi, parabéns, Davi, mais uma vitória, Davi, olha que coisa boa, parabéns. Ele já não suportava mais ter que dar os parabéns, ele não suportava mais ter que agradecer a Davi por tamanha bondade. Por amor não se mata, mas por amor se morre. Amém? A palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo de número 5, Romanos capítulo 5 e o verso de número 20. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, irmãos, nós vemos que o pecado de Saul foi um degradê, foi um pecado que foi tomando cores maiores, foi aumentando. E a Bíblia nos fala no livro de Salmos, capítulo 42, Salmos do número 42 e o versículo 7, um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado. Uma mentira chama outra mentira. Uma pessoa que tenta ludibriar, tenta enganar para poder sustentar aquilo, vai precisar mais coisas. Saul desobedeceu a Deus. E agora Deus não estava mais com ele. Ele começou a ficar com ódio de Davi, que era escolhido por Deus. Então ele começou desobedecendo, agora já estava com ódio, ele também tinha medo, ele tentou matar, tentou praticar homicídio 6 vezes. Em todas as vezes, Deus deu vitória a Davi, mas ele tentou cada vez mais.
O nosso amor é uma bomba no campo do nosso adversário de Satanás. Ele não suporta o amor. E aqui nós vemos que Davi amava e continuava lutando, e ele dava desafios grandes para Davi, e ele ainda assim conseguia a vitória. 1 João capítulo 3, verso 15, diz assim, 1 João 3,15: quem odeia seu irmão é um assassino. Quem odeia o seu irmão é um assassino. Caim tentou dar uma oferta para Deus, e Abel, o seu irmão, deu uma oferta para Deus. Qual oferta Deus recebeu? A de Abel. E a de Caim Deus rejeitou. O que aconteceu com Caim? Caim ficou com raiva de Abel. Diz, a tua bondade, Abel, me irrita. A tua bondade me incomoda. Vamos para o campo. E lá ele tirou a vida do seu irmão. A Bíblia nos fala que Esaú, ele quis tirar a vida do seu irmão Jacó, porque Deus havia escolhido. A bondade de Davi era uma pedra no sapato de Saul. Cada vez que Davi fazia um grande feito, era usado por Deus, o rei Saul ficava ainda mais irado. Vamos tentar tirar algumas lições para a nossa vida sobre essa passagem, se é que os irmãos já não estão entendendo. Bem, para piorar a situação do rei Saul, a Bíblia nos fala de que as filhas do rei Saul se apaixonaram por Davi. E Saul diz: não basta a mão de Deus não estar comigo e estar com Davi, agora as minhas filhas estão apaixonadas por Davi. Para piorar ainda mais, uma das filhas pediu para o pai para ser dada em casamento. Ela casou com Davi. Davi disse: mas eu não tenho nada para oferecer como dote, ou para comprar o dote e casar com a filha do rei, eu não tenho. Saul disse: agora é a hora. Não vou te pedir muita coisa, não preciso de dinheiro, sou rico. Somente eu quero que você me traga 200 prepúcios dos filisteus, só isso, coisa pouca. E a Bíblia fala que ele foi lá, ele trouxe o dobro, e irritou a Saul. Esse cara não morre. Aquele filme Duro de Matar, né? Não morre. Tudo conspirando contra, mas o Senhor estava com ele. Quando Deus está conosco, maior é o que está em nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz a palavra do Senhor. Por mais que tentaram, por mais que houve essa tentativa, o Senhor estava com a mão sobre Davi. Enquanto o Senhor está com as mãos estendidas sobre o seu povo, a vitória está garantida. E o profeta Isaías disse: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, e nem os seus ouvidos estão tapados para não poder ouvir a nossa oração. Seja você abençoado por Deus, seja você agora, tenha esse entendimento de que a mão do Senhor está sobre ti, e seja usado por Deus na sua família, na sua casa, aonde Deus tem te colocado. Seja você instrumento nas mãos de Deus, porque unção de Deus, capacitação de Deus já está sobre a tua vida. Bem, então a coisa estava ficando cada vez mais difícil para o rei Saul. E a Bíblia nos fala que ainda para completar, o rei Saul tinha um filho, o seu filho chamado Jonatas. Quando existe um rei, esse rei tem um filho, o filho é o herdeiro do trono. Na falta do rei Saul, quem seria o rei, o próximo rei? Jonatas. Só que Jonatas olhou para Davi, e a Bíblia diz que ele amou a Davi. E ele faz uma aliança com Davi.
uma aliança de amizade, porque Deus tocou no coração de Jonatas e disse a ele: Davi, eu sei que você será rei, eu sei que Deus está contigo, eu sei que você vai reinar sobre Israel, e quando você reinar, governar, quando você for rei sobre Israel, lembra do teu amigo aqui, lembra de mim. E Davi disse: com certeza, se isso vier a acontecer, nós estamos firmando agora uma aliança diante de Deus. E a Bíblia nos fala em Provérbios capítulo 17 e o versículo de número 17, Provérbios 17, 17: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Aquele momento de angústia de Davi, porque Davi disse para Jonatas, disse: o teu pai quer me matar. E Jonatas disse: nunca, o meu pai não faz nada sem primeiro falar comigo. Tudo que o meu pai faz, ele fala comigo. Olha o que diz lá em 1 Samuel capítulo 20, os primeiros versículos. Então Davi tornou a jurar, dizendo: muito bem sabe teu pai que eu achei graça aos teus olhos. Pelo que disse: não saiba isso Jonatas, para que se não magoe. Vive o Senhor e vive a tua alma, que apenas há um passo entre mim e a morte. Ou seja, a minha vida está por um triz, Jonatas, porque o teu pai quer me matar. E aí eles fizeram mais uma vez uma aliança, nesse momento, quando ele disse: a minha vida está por um passo, por um triz. Jonatas intercedeu por Davi diante do seu pai. Mas eu quero lhes falar agora sobre essa questão dessa amizade de Davi e Jonatas. Essa amizade foi fundamental para que Davi se estabelecesse, tivesse ânimo, tivesse coragem para dar os próximos passos. Quais são os seus amigos? Você tem amigos? Tem algum amigo próximo que você sabe que tem a mesma fé, que se precisar aconselhar, te darão bons conselhos? Você sabia que Jesus, ele fez 12 amigos, 12 apóstolos, 12 discípulos, mas tinha em alguns momentos específicos em que daqueles 12 ele escolhia Pedro, Tiago e João. Diz: olha, nós vamos ali para ressuscitar a filha de Jairo, e eu não quero os 12 comigo, não, só Pedro, Tiago e João, só os mais chegados, os mais próximos. Nós precisamos cultivar boas amizades, que vão nos aconselhar, que vão nos apoiar, que vão orar por nós, que vão nos dar bons conselhos. Amém, igreja? Amém. Bem, se você não tem esse amigo, de fato, fazer bons amigos, eles levam tempo, leva-se tempo. Mas então, seja você um bom amigo na vida de outra pessoa. Seja você esse bom amigo. Mateus capítulo 7, versículo 12, nós temos a regra de ouro da Bíblia. Mateus 7,12 diz: aquilo que você quer que os outros vos façam, façam vocês a eles. Seja você esse amigo na vida de alguém, que dará bons conselhos. Tem pessoas que, ao se aproximarem, até tem alguma empatia, até tem algo em comum, mas quando se aproximam, não é para o bem, não se aproximam para falar de coisas que edificam. Então tenha pessoas que vão te aproximar de Deus, te aproximar da vontade do Senhor. Tenha bons amigos.
E aí nós vemos lá em Lucas 8:51, quando o Senhor disse a Pedro, Tiago e João: só esses eu quero comigo, não quero os demais ali, porque eu preciso de gente nesse momento de muita fé. Bem, vamos para o último momento dessa mensagem. Eu gostaria que você encontrasse na sua Bíblia o Salmo de número 109, versos 4 e 5. Versos 4 e 5. Em paga, o salário, em paga do meu amor, são meus adversários, mas eu faço oração. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo amor. Como eu lhes falei, irmãos, Satanás, ele não suporta o amor. Davi teve todas as condições para derrotar a Saul, mas ele disse: não, Saul é ungido de Deus, eu não vou tocar no ungido do Senhor. E ele esteve todo o tempo honrando a Saul, mesmo que Saul tentava matá-lo. Sabe de uma coisa, querida igreja? Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos, se não desanimarmos. Quando Jonatas fez essa última aliança com Davi, e ele disse, ele deu uma peça de roupa, ele deu o seu arco, a flecha, ele deu todas as armas que ele tinha para Davi, como um sinal, dizendo: eu sei, Davi, que Deus está contigo, eu sei que você será rei, e vamos fazer uma aliança. Se eu estiver vivo, você vai me proteger, mas se eu estiver morto, cuida da minha família, cuida. E quem conhece a Bíblia sabe que depois que Davi assumiu o reinado de Israel, no primeiro período ele teve que estabelecer, fazendo muitas guerras, estabelecer o seu reinado. Quando ele teve paz, ele disse: tem alguém da família de Saul que ainda está vivo, que eu possa usar de bondade para com ele? E alguém disse: tem um rapaz, tem problema nas duas pernas, aleijado das duas pernas. Ele era neto de Saul, e filho de Jonatas, quando houve uma guerra e estavam mataram o rei Saul, mataram Jonatas, a empregada de Jonatas pegou a criança e saiu correndo, e a criança caiu, e daquele momento em diante aquela criança não teve mais recuperação nas suas pernas. Ele estava então, diz a Bíblia, aleijado de ambas as pernas. Saul disse, o rei Davi falou: pode trazer ele aqui para o palácio, porque a partir de agora ele vai comer na mesa junto comigo, porque eu tenho uma aliança. Jonatas já morreu, mas eu fiz uma aliança diante de Deus, e essa aliança foi firmada em amor. É por isso que o tema da mensagem de hoje foi por amor. Foi por amor que essa aliança foi estabelecida. Foi e é por amor que o Senhor entregou a sua própria vida, sendo Ele Filho de Deus. Ele entregou a sua vida para que nós, que estávamos sendo perseguidos pelo maligno, pudéssemos ter possibilidade de vitória, para que pudéssemos ser adotados como filhos de Deus. Foi por amor que Ele se entregou. É por amor que tudo acontece. Jonatas foi interceder junto ao rei Saul, quando estava vivo ainda, e disse: meu pai, por que você quer matar a Davi? Ele não fez nada. Ele disse: eu sei, é por isso que me dá uma raiva. Eu tenho uma raiva dele porque ele não fez nada, mas o Senhor é com ele.
Tem algo nele que me incomoda. Você sabia que quando nós fazemos aquilo que o Senhor fala, o nosso adversário se incomoda? Mas ele não fez nada digno. Eu sei. E é isso que me incomoda. Era isso que incomodavam os fariseus, os escribas. Jesus não tinha pecado nenhum. Quando eles queriam acabar com o profeta Daniel, que estava exilado, eles falaram: diz aí alguma coisa de errado que esse homem faz para que possamos prendê-lo. E eles começaram a analisar a vida dele, fizeram um levantamento. A Suprema Corte da época foi lá e fez um levante na vida de Daniel, disse: olha, não encontro nada. A única coisa que eu vejo é que 3 vezes ao dia esse homem ora. Esse é o pecado dele, ele ora. Vamos prendê-lo. Vamos jogá-lo para os leões. É isso, irmãos. Temos um adversário que não suporta que façamos a vontade do Senhor. Agora a pergunta é: vamos ouvir o nosso adversário? Ou vamos ouvir ao Senhor, temer ao Senhor, sabendo de que a unção de Deus está sobre a vida da igreja? A mão do Senhor está estendida sobre a igreja, o Senhor tem nos dado a vitória, estamos, como foi falado aqui, os irmãos do coral estavam presenteando, estavam louvando ao Senhor com aquela canção, como forma de gratidão a Deus, porque nesses 44 anos de igreja organizada, as mãos do Senhor esteve estendida sobre nós, e enfrentamos tantas coisas essa igreja viveu. Eu e a família estamos há 32 anos aqui, a igreja tem 44. A igreja passou aquele período da enchente que tivemos aqui em 83. A igreja estava ali e pôde ser instrumento nas mãos do Senhor, pôde ser usado por Deus para ajudar tanta gente. Mas desde aquela época até hoje, Deus tem usado a tua vida para abençoar a nossa cidade. E aí você vai ouvir essa realidade, essa boa notícia de que a mão do Senhor está sobre ti e você será instrumento na mão de Deus para abençoar nossa cidade, ou você vai se esconder e mesmo que a unção esteja sobre ti, você não será usado por Deus? Bem, responda isso a Ele, mas Ele, Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, para que, através do sacrifício de Jesus, nós pudéssemos ser instrumento de Deus para abençoar esse povo nesse tempo. O convite é esse. Jonatas disse: lembra da minha família. Deus tem lembrado de mim, Deus tem lembrado dessa igreja, Deus tem lembrado da sua família. Deus se lembrou de mim e me abençoou. Deus se lembrou da sua igreja e tem nos abençoado.